Pra gente começar a nossa conversa, primeiro o que chama atenção, olhando um pouco da tua trajetória aqui, é o começo de tudo. Você é um cara que é formado em administração, começou a tua carreira, chegou a ser head de finanças, inclusive você fez um MBA no INSPER em finanças, e depois deu uma pivotada para marketing, foi para Stanford, fez marketing em Stanford, e hoje é um dos caras que comandam aí uma das agências referências de mercado. Como é que se deu essa transformação? Como é que começou a tua carreira? Qual foi os insights? Tenho a mínima ideia como é que eu cheguei aqui, entendeu? Tô brincando. É assim. curioso, né, cara? É curioso, assim, pra ser bem sincero, eu não programei, não planejei isso. Não planejei, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma cabeça focada em finanças, trabalhar em banco de investimento, e foi por ali que eu comecei. Fiz Mackenzie, administração no Mackenzie, aí eu fiz um estágio em planejamento econômico na Nestlé. Comecei na Nestlé, num prédio ali que a Nestlé tinha na Berrine ali, um prédio bacana ali também. Perto da P&G ali, né? Eu sei qual que é Aquele esse prédio, pô, tem academia, tem tudo ali, né? Aí depois eu fui fazer um grupo de trainee muito interessante no extinto Banco Sudameris. Sudameris. Sudameris ficava ali na Paulista, número 1000 da Paulista, em frente ao City ali. E isso lá 95, 96, né? E aí fui trabalhando, aí depois fui trabalhando no Banco BBA, que depois o Itaú comprou, né? Virou Itaú BBA. Aí fui para a empresa, aí fiquei meio de saco cheio um pouco de banco. Aí falei, pô, vou experimentar o outro lado do balcão, né? Aí fui para a empresa, fui para a Dupont, ali na tesouraria, sempre focado em área de finanças. Sim. Aí eu, depois da Dupont, fiz uma startup, participei de uma startup, na verdade, que nem se falava de startup na época, né? A gente montou uma empresa com um fundo de investimento do GP Investimentos para uma empresa de Wi-Fi, de fazer hotspots em Wi-Fi, não sei se vocês vão lembrar. Era uma empresa que a Intel tinha acabado de lançar os computadores com a plaquinha do chip que tinha anteninha. Não existia ainda Wi-Fi dentro do computador. Era uma plaquinha que você colocava. E tinha uma anteninha, né? E tinha uma anteninha para fora. E aí essa empresa que o GP Investimentos colocou dinheiro, ela era de um empreendedor e que ele tinha como grande ativo os aeroportos do Brasil. E aí, ali nas viagens, as pessoas começavam a ter acesso ao Wi-Fi, depois a gente expandiu para os France Café, e aí começou a criar ali uma rede de comunicação de Wi-Fi. Aí depois a empresa foi vendida, aí eu saí e comecei neste momento a entrar na área de comunicação, na antiga Nickelodeon, não era nem Viacom, né? Era só um canal de televisão aqui no Brasil, que era Nickelodeon, tinha 20, 30 pessoas. E aí depois a Viacom investiu, trouxe mais canais para o Brasil, trouxe VH1, trouxe outros canais. E ali eu comecei a ter um pouco mais de contato com o mundo de comunicação, né? Mas sempre ainda focado na área de finanças, né? E depois disso eu fiquei ali acho que uns 4 anos e fui para a Publicis, na agência Publicis. Correr de kart, não? Um pouquinho só. Não tem o Porque a pessoal da gente tinha, Publicis, tem um né? kart da Publicis. A kart é publicidade. Eu ia começar a correr junto com o Marcelo, que é da Red Bull. E aí o pessoal das agências, tem um circuito de kart das agências. Começou a pandemia, então parou. Depois da primeira corrida parou. Mas um abraço aí, pessoal da Publicis também. Que deve estar fazendo o campeonato lá, desculpa. Não foi desse grande campeonato que eu participei. Aí eu entrei na Publicis, na área de controladoria também, cuidava de Brasil e América Latina, eram 7 países da América Latina. E eu dei muita sorte, né? Porque eu entrei na Publicis numa época ali que a publicidade também estava... os grandes grupos de publicidade estavam vindo para o Brasil, estavam comprando as agências. Isso foi em que ano? Isso foi 2009, 2010, por aí. Entendeu? Aí os grandes grupos estavam vindo, investindo pesado no Brasil, comprando agências, fazendo consolidação de agências. E eu entrei ali num ambiente muito fértil para desenvolver a área financeira, né? Então,
tive muita ajuda, muito aprendizado. Lembro que eu entrei na Publicis, cara, não sabia absolutamente nada, não sabia como é que a agência ganhava dinheiro. Mas acho que isso foi benéfico, porque eu tive que aprender. Fui atrás, comecei a estudar como é que ganhava dinheiro, como é que fazia uma campanha, como é que colocava no ar. Para mim, na época, veículo era carro, não era o veículo de mídia. Então, eu tive que aprender muitas coisas nesse processo e que até hoje eu uso isso como uma coisa importante para a minha carreira, que a gente fica em constante aprendizado, né? E ali, cara, encontrei pessoas que me ajudaram muito na carreira. Eu lembro, na época, o presidente da Publicis era o Orlando Marques. O Hugo Rodrigues trabalhava lá também. O Hugo eu conheço dessa época da Publicis. Ele era o CCO da Publicis na época. Cada um foi para um lado, né? Aí cada um foi para um lado, mas continua meu amigo ainda. A gente se fala bastante até hoje. Legal. E aí foi seguindo. Eu tive uma oportunidade engraçado, né? Que acontecem umas coisas na vida que a gente, dependendo da decisão que a gente toma na vida, sua vida muda completamente. Efeito borboleta. Efeito borboleta, exatamente, cara. Porque quando eu estava na Publicis, eu tinha a opção de ir para o México para assumir uma cadeira de CFO no México. Cara, tinha ido para o México, lá fiquei uma semana no México, tinha visto apartamento, tinha visto tudo lá. Tava de mala pronta para ir para lá já, estava quase já me mudando, quando surgiu a oportunidade da Léo Burnet. A Léo Burnet estava passando ali por um momento de reestruturação, tinham saído alguns executivos, e aí precisava de um financeiro na Léo Burnet. E eu falei, puta. Aí eu até chamei o Orlando, falei, Orlando, o que você acha, cara? Ele falou, Márcio, não tem a menor dúvida, vai para a Léo. Não vai para o México, não, vai para a Léo. Para sua carreira, eu falei, então tá bom, vou para a Léo. E aí eu fui para a Léo e encontrei ali um ambiente também bastante complexo no momento que a agência estava, de reestruturação, tinham saído os principais executivos da agência na época. E foi quando, neste 2000, estou falando aqui 2011, a gente fez uma junção ali, né, de interesses e de talentos com a TaylorMade do Paulo Giovanni. Paulo Giovanni, que é referência uma das referências da publicidade. Então, o Giovanni veio para a Léo Burnet. Foi quando surgiu. Ele tinha acabado de abrir, né, a TaylorMade, né, que era uma startup de publicidade. Estava começando a se apresentar para o mercado, ele com outros sócios, inclusive um dos sócios era o Marcelo Reis, que hoje é meu parceiro lá na Léo, meu co-CEO junto comigo lá na Léo. E eles estavam se apresentando para o mercado. E aí, diversos interesses em comum, acabou se juntando e formou a Léo Burnet TaylorMade nessa época. E aí foi o começo de tudo. O Giovanni foi uma grande escola para mim, também um cara que me ensinou muito sobre publicidade, sobre gestão, sobre como lidar com pessoas também. E aí foi indo, e a coisa foi até hoje, né? Aí aconteceu. Acho que o meu foco principal sempre foi na gestão, né? Porque assim, eu não sou um cara criativo de origem, nem pretendo ser um cara criativo. Deixo a criatividade ali para quem entende, meu sócio, Marcelo, que é um brilhante criativo. Então, eu foco no outro lado da operação da agência, da gestão da agência, dos negócios da agência. E quando eu entrei na publicidade, quando eu falo que eu encontrei um terreno fértil, acho que era um momento ideal para dar um pouco mais de gás na questão de gestão de empresas dentro da publicidade. E aí foi onde eu me desenvolvi e os resultados começaram a vir, a confiança das pessoas também começaram a vir, e aí eu tô aqui hoje.